Olá, bem-vindos a mais um episódio do Entre Peles. O meu nome é Sofia Borges, sou médica dermatologista e hoje vamos falar um bocadinho sobre envelhecimento, metabolismo. Já pensaram que ao longo dos anos cada vez vivemos mais? De facto, os cuidados de saúde permitem-nos isso, viver mais, uma esperança média de vida maior. Mas será que viver mais é viver melhor ou viver bem? Eu acho que não. E por isso, hoje comigo tenho a pessoa que eu considero, em Portugal, referência do ponto de vista de fisiologia, metabolismo e nutrição. Sérgio Veloso. Olá, Olá, bom dia, olá, estás bom bom? dia. Olha, acho que é a pergunta que toda a gente quer saber. Existe uma pílula mágica ou uma fórmula mágica anti-envelhecimento? Não existe uma fórmula mágica ou uma pílula mágica anti-envelhecimento. Existem uma série de estratégias que podem ser implementadas no sentido de atrasar e mitigar aquilo que é um processo perfeitamente natural, digamos assim, E que do fórmulas é que ser são humano. essas? Que fórmulas são essas? Sim. A nível da própria nutrição, alimentação, estilo de vida, exercício, portanto. E é possível nós melhorarmos o nosso. Uma das coisas é metabolismo. O que é metabolismo? Toda a gente se justifica com tem metabolismo acelerado, ou tem metabolismo lento, ou que não consegue com o Sim. metabolismo. Toda a gente O fala que é metabolismo? em metabolismo, mas metabolismo não tem uma definição que seja simples, vá, digamos assim, de tentar passar ao público em geral. Se nós quisermos definir metabolismo de uma forma mais precisa, no fundo é o conjunto de todas as reações, e passando a redundância, metabólicas, ou seja, de anabolismo, ou seja, de construção e de destruição, digamos assim, que ocorrem no nosso organismo e que geram ou gastam, no fundo, energia. E tu consegues, com exercício físico e alimentação, alterar alguma tendência genética, que nós sabemos que existe em toda, como o mundo, como o corpo funciona? Consegues fazer isso? Relativamente ao metabolismo ou relativamente àquilo que é o gasto total? Ou seja, há questões do próprio metabolismo que são efetivamente inatas, ou seja, são questões que são genéticas. Agora, obviamente que a nutrição e o exercício conseguem, de certa forma, mitigar aquilo que são potenciais problemas, vá, digamos assim, que possam estar associados. Vamos aqui um bocadinho então à parte da nutrição. Nós vivemos numa sociedade um bocadinho do pseudo-saudável. A tosta Uhum. de abacate com ovo que parece que é o melhor que existe. O que é uma nutrição saudável? Essa é uma definição muito difícil de dar, até porque não há uma alimentação saudável que nós possamos definir de uma forma única. Se há coisa que a ciência nos tem mostrado até hoje, é que efetivamente há muitas formas de conseguir chegar ao mesmo lugar, ou vários caminhos a nível nutricional. E Não o há uma nosso, dieta melhor do não, que outra. não há uma dieta que seja ou que nós possamos destacar como sendo mais saudável, e isso é provavelmente, é certamente a única conclusão que nós podemos tirar da ciência da nutrição, que ainda acaba por ser uma Ou ciência seja, são relativamente recente. modas. Quando nós Não, falamos em, sei lá, jejum não diria intermitente, isso, é isso mais é é um uma bocadinho. questão, ou seja, a dieta ou a dieta ideal, a dieta saudável, digamos assim, depende sempre do contexto em que a pessoa está inserida, ou seja, não é algo que nós possamos, no fundo, recomendar de uma forma genérica como sendo um padrão alimentar ideal. Nós somos bastante resilientes, e a nossa evolução tem mostrado isso, e conseguimos nos adaptar a um espectro alimentar bastante alargado. Ou seja, nós não podemos dizer que um vegetarianismo é mais saudável do que comer Não, carne e não peixe. podemos dizer isso de todo. Agora, em determinados contextos, uma alimentação vegetariana pode, em certa forma, trazer vantagens, mas depende sempre do contexto em que a pessoa está inserida e da individualidade de cada um. E uma coisa é falarmos de uma nutrição saudável ou um estilo de vida saudável, outra coisa é estamos a falar aqui de recomposição corporal, certo? Sim, embora, pronto, claro que a Uma composição não corporal, elimina de outra. certa forma, está associada também à saúde, mas não são coisas que tenham um paralelismo total, vá, digamos assim. Ok. Jejum intermitente, tempo sem comer, dietas hipocalóricas têm associação com melhoria do ponto de vista de envelhecimento, certo? Poderão ter, claro que há sempre alguma controvérsia ainda nesses estudos, tendo em conta que é muito difícil fazer em humanos o estudo que de uma forma derradeira iria conseguir
comprovar essa associação de determinadas estratégias, seja o jejum intermitente, restrição calórica, com a mitigação do envelhecimento, mas há efetivamente alguns indícios que sugerem que Sobretudo pode sociedades haver. em que têm um menor aporte calórico acabam às vezes, ou seja, aí também depois depende do contexto Sim, depende sociocultural, muito do como é óbvio. contexto, as chamadas blue zones, ou seja, essas zonas a nível do globo em que se associa uma maior longevidade, também tem aqui algumas condicionantes, nomeadamente o facto de serem ahm, populações muito isoladas, portanto aqui um contexto também genético da própria população que pode de certa forma estar aqui a causar algum confundimento com essas conclusões, mas efetivamente aquilo que são os ensaios e os estudos que nós temos encontrado, efetivamente há indícios de que estratégias como o jejum intermitente como uma forma de mimetização daquilo que é uma restrição calórica durante um período de tempo mais prolongado, uma Mas janela alimentar. Mas então o problema é que as pessoas nem sempre associam o jejum intermitente a uma restrição calórica. Ou seja, que o jejum intermitente, no ponto de base, é tu não comes em determinado horário, No fundo é uma forma de tu criares um período em que de não comes restrição, tanto. não é? Ou seja, mesmo que no global possas não estar numa restrição calórica, que acaba sempre por ser o fator mais importante durante um período, durante uma janela alimentar mais alargada, acabas por não estar a comer. Portanto, é uma forma de prolongar, no fundo, esse processo. Mas mesmo sem estar em restrição Uhum. calórica, tu recomendas que exista esse jejum intermitente, ou seja, que exista um jejum, que exista um período em que tu não comes. Sim, eu diria jejum intermitente, porque o jejum intermitente associou-se muito a uma dieta E pó. moda e que em determinadas, ou da forma como ela na verdade é feita pela maior parte das pessoas nem sequer concordo que assim seja, mas efetivamente recomendo um prolongamento, vá, digamos, da janela jejum relativamente àquilo que é habitual nas sociedades ocidentais. A janela alimentar, por exemplo, nos Estados Unidos é muito, nos Estados Unidos, quando temos dados, obviamente que, mas nas populações ocidentais em geral também não foge muito daquilo que encontramos nos Estados Unidos. É bastante largada, estamos a falar de quase 14 horas, ok? Desde que acorda até que dorme. Basicamente. Sim. E isso efetivamente pode ter aqui algum impacto negativo e de facto, pronto, o prolongamento do jejum, um processo de 12 a 14 horas poderia ser Eu mais sou positivo. suspeita, por tua causa, eu janto às 5 da tarde. Também, Habituei-me, também, eu janto sim. às 4. Porquê à noite? Isso no fundo porque é a forma como o nosso próprio ritmo circadiano está desenhado. Nós somos animais diurnos e de facto deve haver de certa forma um paralelismo entre aquilo que é a tua janela alimentar e aquilo que é o teu período ativo. Ok? Ok. Portanto, o ciclo circadiano deve estar correspondente à tua O ciclo circadiano àquilo deve que tu ser comes. respeitado e o ciclo circadiano também tem implicações a nível da nossa própria capacidade de utilização, metabolização dos próprios alimentos que nós Portanto, ingerimos. não é, ou seja, aquela ideia, porque eu muitas vezes quando estou a jantar às 5 da tarde na clínica, mas eu também faço jejum, mas faço de manhã, acordo, não tenho Pronto. fome para comer e só como ao almoço. E eu muitas vezes digo: "Olha, não me perguntem o porquê, porque eu não vos consigo explicar, mas é assim que me mandaram, é assim que eu vou Sim. fazer". Isto tem uma razão, e o porquê não é igual do ponto de vista de melhoria de metabolismo, vou pôr aqui o metabolismo. Não, tudo indica que não será exatamente igual, embora seja uma resposta que ainda carece de alguma investigação adicional e um aprofundamento maior relativamente a essas diferenças, mas de facto aquilo que nós temos como evidência é maiores benefícios precisamente deste alinhamento circadiano entre aquilo que é o teu padrão alimentar e aquilo que é o teu ritmo circadiano inato, portanto normal. E efetivamente não é a mesma coisa porque a nossa capacidade de metabolização dos próprios nutrientes, alimentos, não é igual ao longo do dia, elas também sofrem uma variação circadiana. E não há desculpa das pessoas que digam: mas eu trabalho mais durante a tarde do que trabalho durante a O manhã. facto de trabalhares mais durante a tarde tem a ver apenas com questões mais sociais. Claro que há uma adaptação também do nosso próprio metabolismo a essas condicionantes. E também há um outro aspecto que é muito importante e que muitas vezes é descurado e é, a meu ver, um dos principais aspectos em que as pessoas hoje em dia acabam por falhar, que é a questão da regularidade e consistência. O nosso corpo é altamente adaptável e gosta pouco de distúrbios àquilo que é a rotina. E efetivamente, se tu me perguntares, e pegando, por exemplo, da questão do jejum da manhã ou do pequeno almoço, pior do que não tomar o pequeno almoço é tomá-lo de vez em quando, ok? Ou seja, não criar essa rotina
que vai no fundo permitir ao nosso próprio corpo criar essas adaptações. Sim, isso posso eu dizer, porque, ou seja, eu não jantava às 5, apesar de sempre jantei cedo, mas não estava às 5, mas é uma questão de hábito. Mais importante parece efetivamente ser a questão da rotina. E pela minha experiência, também é uma questão empírica, não só a nível daquilo que a evidência nos tem trazido, é de facto que essa rotina é um dos aspectos mais importantes e um dos mais descurados hoje em dia pelas pessoas em geral. Ok. Tu serias a pessoa contra profissões com turnos? Eu acho que Não dá, a toda a gente, de sociedade certa não forma, e permite. daí, claro que tem de haver sempre alguém que trabalha por turnos, sofre as suas consequências, são consideradas profissões de desgaste rápido também por causa precisamente do impacto que nós sabemos ter a nível de saúde. Não é Ok, por és acaso uma que mulher. os médicos só fazem turnos até aos 50 anos, ou pelo menos é suposto ser assim, não sei se efetivamente Já isto é implementado estragaste dessa forma. algumas coisas até lá, mas de Pronto, resto ok. está tudo Mas certo. há efetivamente uma percepção real de que há um impacto negativo a vários níveis e são efetivamente profissões de desgaste rápido com algumas implicações a nível de saúde, isso não há forma de controlar. Já falámos aqui um bocadinho de horários, portanto, para ti era respeitar o nosso ciclo circadiano e que a alimentação o acompanhasse. Há alimentos proibidos? Não há alimentos proibidos e o facto de olhar para um alimento como sendo proibido também meio que caminha meio dado para a coisa não correr muito bem. Eu não diria que existem hum, alimentos proibidos, há opções, não é? Ou seja, há sempre questões de prioridade, digamos assim, em que a pessoa tem de fazer uma escolha. Hum, e é uma decisão, não uma proibição. Não sei se me estou a fazer Sim, sim, entender sim, aquilo sim, que sim, quero sim. passar. Não considero que o haja. Acho que tudo é possível, tudo, não tudo, mas o espectro de alimentos possíveis de implementar numa dieta saudável é relativamente alargado e olhar para os alimentos como permitido, proibido, como bom, como mau, ou esta visão muito dicotómica da alimentação tem implicações negativas a nível do próprio Mas comportamento acima de tudo, alimentar. comer comida e Acima não de tudo, comida claro, comer processada. comida, isso deve ser a base de qualquer dieta. Portanto, aquela ideia de sempre com a bolachinha, sempre com o pudim ou sempre com o iogurte, tentar não que seja assim, que seja comida a sério. Idealmente, a base de qualquer alimentação deve passar por alimentos minimamente processados. Por vários motivos, não tem só a ver com a própria qualidade nutricional, mas com o próprio processamento a nível do nosso organismo, que é efetivamente diferente do que aquilo que já no fundo há uma ajuda externa, vá, digamos, relativamente ao seu grau de processamento. E mesmo falando em qualidade de alimentos, nós não vivemos no campo, não é? Temos aqui completamente diferente. Conseguimos garantir aporte de micronutrientes? Conseguimos garantir que aquele alimento, eu vou pegar um exemplo, que a batata que eu estou a comer, comprei no supermercado, tem a mesma qualidade do que a batata que eu comia há 20 Uhum. anos atrás? Há sempre diferenças, claro que sim, há diferenças, tem muito a ver também com a própria forma como elas são produzidas, a riqueza dos solos onde os alimentos são também produzidos. Mas não há nenhuma evidência séria de que efetivamente os alimentos atuais, não é, que nós Que sejam encontramos menor de se qualidade. tenham menor qualidade e que isso possa de alguma forma comprometer a saúde. E Ok? achas Isso que é um mito também. justifica gastar mais dinheiro, neste caso é o quê? Em alimentos biológicos? Não, honestamente não acho. Porquê? Não acho que, do ponto de vista, ou pelo menos não existem provas que possam ser Ok. consideradas robustas nesse sentido, que efetivamente haja uma riqueza nutricional maior que justifique hum, a diferença e a dificuldade de acesso, vá, digamos, que existe com esse tipo de alimentos. E acho que isso acaba por ser uma diferença de pormenor hum, E não relevante depois e no não muito relevante para a grande, larga maioria das pessoas. e mesmo quando nós, comemos ovos, carne, e sou muito sincera, às vezes penso um bocadinho na quantidade de antibióticos ou hormonas que aqueles animais têm para sejam produzidos de forma massiva. Isto tem impacto, ou seja, porque isto é uma das coisas que é mais defendidas nas dietas vegetarianas, é o impacto que nós nem tem a ver tanto com a Uhum. carne, mas sim com aquilo que tu possas estar a consumir de externo, porque aquele animal teve que ter. Mas isso também acontece com os vegetais, não é? Ou seja, a não ser na agricultura biológica, também acaba por ser um bocadinho Mas enganador na parte agricultura hormonal não. biológica. Parte hormonal não tanto, sim, isso aí já será. Estava a falar mais relativamente a pesticidas e tudo isso, que também são questões alegadas.
E que mesmo na agricultura biológica também há um bocadinho de algum desconhecimento relativamente à ausência ou presença deste tipo de substâncias, porque há efetivamente a Os, possibilidade de os utilizar alguns. certificados biológicos não são assim tão fidedignos? Podem ser ou não, há efetivamente casos que vão sendo conhecidos que acabam de certa forma por minar a credibilidade de alguns, mas eu diria que são casos pontuais e que na maior parte deles de facto poderão ser certificados que garantem a segurança àquilo que as pessoas procuram. Agora, a agricultura biológica não significa que seja totalmente isenta de pesticidas. Há pesticidas que podem ser utilizados Sim, sim, outros que não. e outros que não, com um problema adicional, que é a própria regulação das quantidades que são permitidas, não é? Enquanto que há uma regulação muito apertada na agricultura convencional relativamente ao uso de pesticidas e outras substâncias, A biológica está já não há toda. tanta Ok, essa ok. limitação. A meu ver, não é uma questão, honestamente, que considero de extrema relevância, tendo em conta e assumindo que toda a regulamentação europeia que existe relativamente ao uso de pesticidas Que e de está outro tipo de certa. substâncias está a ser seguida, E e do a ponto de verdade é que vista nós das temos naquilo hormonal e antibióticos nas carnes também, relativamente a mesma pensas a coisa, mesma coisa. relativamente às carnes e tudo isso. Claro, depois há aqui uma questão adicional, que é a própria importação, não é? Ou seja, nem tudo aquilo que nós comemos é produzido dentro da União Europeia com o grau de controlo. Mas as coisas que são importadas depois não ficam sujeitas à mesma legislação do país que a importa? Não. Não, porque imagina, tu compras carne na Argentina, vamos imaginar, A ela é legislação produzida é da lá, não é? Ou Argentina. seja, eles não te Ok, ok, garantem, ok. ou as garantias que dão, não são as mesmas do que se a produção for cá. E a mesma coisa com vegetais e outro tipo de alimentos que são produzidos noutros países. Ou seja, basicamente tentarmos descomplicar sem haver alimentos proibidos, mas tentarmos que não seja o mais processado possível. Eu diria que sim, que as pessoas estão muito focadas com o pormenor, e isso é uma questão de pormenor, relativamente à agricultura biológica e tudo isso, e esquecem-se às vezes daquilo que é realmente mais importante, os aspectos mais macro da, Da da alimentação. alimentação. Focando nisso, no pormenor, os suplementos são o pormenor. Que suplementos é que nós devemos tomar? De uma forma geral. Não existe, ou seja, não há nenhum suplemento que eu possa dizer que de uma forma genérica toda a gente deva tomar. Dependendo do contexto individual de cada um, das necessidades, especificidades individuais, há suplementos que podem de facto fazer sentido, mas Ômega 3 não? depende da tua alimentação, ou seja, é perfeitamente possível obter uma quantidade elevada de ácidos gordos ômega 3 através da alimentação com consumo de peixe frequente, ou seja, não é um teor Peixe tão frequente baixo ou assim. peixe gordo frequente? Ou seja, mais o salmão, o atum. E acabam por ter uma quantidade maior, embora os peixes em geral tenham uma quantidade de ômega 3, dependendo, Tu obviamente, do consegues seu. todos os nossos micronutrientes, habitualmente sim, não é? Através da alimentação, Consegue, sem a obrigação de consegues, uma suplementação. consegue. Outra, creatina, sim ou não? Sim, acho que ainda estamos longe, vá, digamos assim, de haver uma evidência transversal que sugira que toda a gente a deve tomar, apesar dos benefícios que nós efetivamente temos verificado. E vão além do exercício E vão físico. bastante além do exercício físico, mesmo a nível de cognição, doenças neurodegenerativas, há vários pontos em que a Mas, por creatina exemplo, tu aparece. para chegares aos benefícios a nível de cognição e doenças neurodegenerativas, as doses são as mesmas? São idênticas, seja em termos de dosagem. Não há diferenças, portanto, entre as 3 a 5 gramas é efetivamente a dose que tem mostrado benefícios em vários contextos, seja no contexto da performance esportiva, seja a nível da performance cognitiva. E Portanto, tu dirias que sim, que esse não é o obrigatório, porque pronto, mas que esse poderia fazer sentido de uma poderá forma geral. ou poderá ser um suplemento que fará algum sentido num contexto mais genérico, numa perspectiva também de anti-envelhecimento e de prevenção, vá, digamos, das próprias Das células. consequências nefastas do próprio Sim. envelhecimento. Portanto, poderia ser um suplemento interessante à luz daquilo que a evidência nos diz atualmente. Exercício físico. As pessoas têm a mania, pelo menos eu considero que o facto de correrem, por exemplo, que é que já fazem exercício físico suficiente e que já estão bem do ponto de vista de saúde. Que exercício devemos fazer? Ou seja, treino aeróbio, hipertrofia. Idealmente, uma combinação dos dois, ou seja, o treino combinado com uma componente aeróbia e anaeróbia, neste caso treino de resistência muscular, musculação, será de longe o ideal para conseguires, no fundo, tirar benefícios mais amplos daquilo que é a variedade de estímulo que estamos a falar. Do ponto de vista efetivo, que medidores é que tu podes garantir que uma pessoa está a treinar bem? Ou seja, falam-se muito de VO2 máximo. Este é o parâmetro mais fidedigno. É um parâmetro fidedigno relativamente
a associação que tem, e uma associação forte, com longevidade. Ok? Portanto, efetivamente, a tua capacidade cardiorrespiratória tem uma associação conhecida, robusta, com longevidade. Mas há outros parâmetros também que são importantes ter em consideração, e um bocadinho ao encontro daquilo que estavas a falar inicialmente. Não nos interessa só viver mais anos, interessa-nos viver mais anos com qualidade, não é? Não é só a questão da longevidade. Ou seja, o É, VO2 diz-te que é mais, não te diz que seja bem. não necessariamente, embora uma pessoa com uma boa capacidade cardiorrespiratória, por norma, tenha uma capacidade atlética também ela superior. O que eu quero dizer com isto é que uma das coisas que no envelhecimento ou na velhice mais prezamos quando lá chegarmos será a autonomia, não é? Ou seja, a capacidade de fazermos as nossas coisas sozinhos. Isso aqui é E força de pernas. efetivamente isso depende muito também da tua capacidade de produção de força, ok? Que é outro indicador conhecido não só da longevidade, mas precisamente dessa qualidade de vida. E aí o treino resistido, o treino contra a carga externa, portanto acaba por ser Mais benéfico. mais benéfico nesse sentido, embora a combinação dos dois de longe seja aquilo que terá mais interesse em implementar. Ok. E há recomendações clássicas ou seja, não está relacionado o tempo que tu treinas com aquilo que realmente tiras daquele treino, não é? Mas dirias que 4, 5 vezes por semana, com um treino adequado e adaptado àquela pessoa, é o suficiente? Eu diria que se é o suficiente para trazer bons benefícios, é precisamente possível a pessoa treinar todos os dias, depende muito da adaptação àquilo que é a realidade individual de cada um, e tentar no fundo também criar metas realistas que Que se adapta ao dia a dia. possam ser cumpridas. Agora vou aqui um bocadinho mais à minha área, em 2 pontos. Primeiro, IGF-1 e depois a pílula, depois já vamos falar um bocadinho mais à frente. Isto porque, na minha consulta, e tu própria sabes que eu luto um bocadinho contra isso, acne. E das evidências que nós mais temos atualmente é que pode haver aqui uma associação do aumento de IGF-1 com acne. Sabemos que a IGF-1 pode estar ou seja, levares um aumento da produção de IGF-1 e nomeadamente de insulina com o a whey protein. Mas não é só o whey, eventualmente mesmo os BCAAs, os aminoácidos livres, podem fazer com que isto aumente. Mas por outro lado, também este aumento é favorável à reconstrução muscular. Para alguém que sofre de acne, tu recomendavas retirar o whey? A whey, se efetivamente chegasse à conclusão de que a whey ia exacerbar os sintomas, portanto neste caso o acne, sim. Embora a associação possa existir, e há de facto alguns estudos que o sugerem, não é uma associação tão direta, digamos assim, no sentido em que toda a gente que toma whey, mesmo com alguma propensão à acne, vai ter uma exacerbação dos sintomas. Portanto aí eu tentava garantir alguma individualidade relativamente à resposta, e como é algo que nós conseguimos efetivamente ver, observar, conseguimos tentar perceber, quando eu digo isso, relativamente ao fenótipo, Sim, se efetivamente posso ter piora, não essa. piora, pronto. Poderia-te dizer que sim, ou seja, vendo essa associação e chegando à conclusão de que há uma melhoria dos sintomas com a retirada do whey, seria para retirar. Não há. Sabes, quando eu olho para esses estudos, às vezes penso de uma forma muito crítica, não é? Da minha parte. Se nós estamos a falar aqui de um aumento de IGF-1, então isto acaba por ser um bocadinho de contrassenso com alguém que quer fazer o trabalho de hipertrofia e de melhoria da massa muscular. Ou seja, porque tu queres, pelo menos ali numa janela anabólica, induzir IGF-1 para teres resultados do ponto de vista de recomposição. Depende, não é tão linear assim, porque o IGF-1, que efetivamente tem um impacto significativo a nível da recuperação muscular, é uma isoforma específica de IGF-1 que é Ok. produzida no próprio músculo, ok? E esse IGF-1 ou essa sinalização é essencialmente garantida. Mas tu consegues seleção? Com aquilo que tu fazes na janela anabólica, tu consegues fazer, ou seja, ou foi já o treino, É o estímulo, é o estímulo. ok? É o estímulo, é o treino, no fundo, que faz essa elevação. No fundo, é uma sinalização que estimula a produção pelo próprio músculo da isoforma específica, que também é conhecido como MGF, também que é um growth factor, que tem esse efeito, vá, digamos, mais anabólico, digamos assim. O IGF-1 que nós produzimos de uma forma mais genérica, ou essa Genérico. isoforma, não tem um impacto tão significativo assim na própria recuperação muscular. Não quer dizer que não seja importante, é efetivamente um fator a ter em conta, até porque mais por uma convergência de mecanismos, é que do ponto de vista alimentar aquilo que leva à elevação do IGF-1 também estimula a atividade do mTOR, e o mTOR esse E sim, no assim, músculo estimula a síntese proteica. Portanto não é de forma direta o IGF-1 a ter esse efeito, mas sim o mesmo o mecanismo que acaba por ser de certa forma convergente.
Ok, Certo. portanto individualizar e não tornar as coisas assim tão Sim, taxativas. mas mesmo relativamente ao egípcio, lá está, a proteína sobre leite tem esse impacto, mas aquilo que leva, no fundo, a essa elevação parece ser mais o efeito insulinotrópico que ela tem, ou seja, a própria elevação da insulina que, em consequência, depois estimula a própria produção do IGF-1. E Cada não é só o whey que estimula a produção de insulina, portanto tem muito a ver também com o contexto da própria alimentação da pessoa. E a insulina é dada muitas vezes agora como um inimigo, ou seja, parece que tudo aquilo que aumenta a insulina é uma coisa má para o nosso organismo. Mas nós precisamos deste aumento para que as células consigam captar glicose e os micronutrientes. Não é aqui um extremismo? Não é nós tentarmos arranjar aqui um culpado ao Sim, sem dúvida que a insulina é a nossa melhor amiga, não é? O problema é quando as coisas não estão a funcionar como devem. A insulina não é o problema é a resistência à insulina, ou seja, é aquilo que ou é todo o contexto que leva a uma menor resposta, uma resposta ineficiente por parte das nossas células à insulina. Agora, a insulina, tudo funcionando bem, é a nossa melhor amiga em vários aspectos, não só permite a canalização dos nutrientes, aminoácidos para o tecido muscular, glicose também para produzir glicogênio, ácidos gordos para o tecido adiposo, que é onde nós queremos que eles estejam, ah, e também tem outros efeitos, mesmo a nível de, ao contrário do que se pensa, de estimulação da própria saciedade, ela é uma inibidora do apetite, não é uma estimuladora do apetite, como às vezes vem associado. Portanto, o problema não está na insulina, o problema está quando as coisas não estão a funcionar bem, ou quando a insulina não está a funcionar como é devido. Isso tem mais a ver com o teu estilo de vida, com o contexto, com todas as questões com tudo aquilo que envolventes, nós falámos anterior, se fizermos a base, provavelmente isso para estará bem e garantir que ela portanto não há funcione bem. necessidade de complicar, de ligar o complicómetro. A outra parte que queria muito falar contigo, que é pílula e saúde da mulher. Sim ou não? Eu vou-te logo dizer sim ou não, depois vamos falar das Sim, coisas como eu devem. diria, ou seja, há situações em que efetivamente faz sentido e tu. Mas o etilenoestradiol não pode ser, eu não digo maléfico, mas não ter aqui uns efeitos adversos a longo prazo. O etilenoestradiol é diferente do estradiol produzido endogenamente, precisamente por ter uma meia-vida maior, ser mais potente também por causa de alterações a nível do próprio metabolismo hepático que está associado ao efeito de primeira passagem, etc. Há aqui uma série de, de, de- de diferenças relativamente ao impacto que o etilenoestradiol poderá ter comparativamente ao estradiol que nós produzimos. E comparativamente ao estradiol numa pós-menopausa. Por exemplo, Como terapia de sim, reposição, como terapia de e reposição. acaba por ser diferente também por causa disso, ou seja, o etilenoestradiol não é necessariamente idêntico, vá, digamos, do ponto de vista da ação ao estradiol por causa disso, tem um efeito mais prolongado, acaba por ser mais potente também nesse sentido, a nível hepático também tem um efeito exacerbado, o que depois também altera a produção de uma série de proteínas, seja HBG ou outras a nível Eu do vou-me aqui próprio fígado. esticar um bocadinho, mas muitas das minhas pacientes têm receio e dos pacientes em geral, da isotretinoína e o seu impacto hepático. Poderias dizer que a pílula e o estradiol poderia ter um impacto maior? Não. Maior, ponto de vista da toxicidade, não. A questão tem a ver com um efeito muito potente na primeira passagem hepática, ou seja, tem um efeito mais exacerbado naquilo que são as alterações ou o condicionamento do próprio metabolismo hepático por parte do estradiol, ok? Por estar mais tempo em circulação, ou seja, acabamos por ter um efeito exacerbado, por assim dizer, por causa disso, ou seja, a redução, o aumento, neste caso, desse HBG vai ser muito maior, logo a redução da testosterona também vai ser maior, no caso do etilenoestradiol, comparativamente com o estradiol convencional, portanto não é um efeito totalmente paralelo, apesar da molécula em si ser estradiol também. Pode ter algumas implicações. Nós não podemos tirar o benefício que a pílula foi para a sociedade, ok? E falta outra parte da prostina, não é? Porque a pílula além da etilenoestradiol tem também a prostina e muitos dos efeitos secundários associados têm mais a ver com a Com a prostina do que prostina do propriamente que o com a estradiol. etilenoestradiol. O etilenoestradiol estou a falar um bocadinho mais a longo prazo, não é? E a prostina é mais os efeitos a curto, médio, curto prazo, não é? Como o acne, como a retenção líquida, como toda essa parte. Portanto, tu não consegues dizer um sim ou um não da utilização mesmo a nível de recomposição corporal. Mesmo de recomposição corporal, sabes que os estudos são um bocadinho dúbios, embora haja efetivamente um efeito reconhecido na pílula, por exemplo, na capacidade de reconstrução muscular, na hipertrofia, em que dependendo da prostina, isto porque o estradiol tem um efeito positivo, não é? O estradiol tem um efeito anabólico.
Mas a prostina pode ter um efeito catabólico ou um efeito neutro, portanto vai depender muito também da prostina que está associada a essa pílula, aquilo que pode impactar ou não na capacidade de hipertrofia, portanto de ganho de massa muscular. Quais são os que impactam mais? Não sei dizer de cor, tenho que ver, mas são quais? São aquelas que têm um maior potencial anti-androgénico, ou seja, as prostinas mais, Acho que é o pronto, que mais utilizo para as me adaptar. anti-androgénicas que acabam por ter, de certa forma, esse. Eu salvo seja, do Sim. ponto de vista da dermatologia, que são mais recomendadas. Ok. Em relação à composição corporal, à parte da massa gorda, não parece, ou seja, aquilo que a evidência nos diz, e há revisões sistemáticas Cochrane sobre o assunto, não parece ter um impacto naquilo que é o nível de massa gorda global. Aquilo que alguns estudos nos sugerem é que pode, no fundo, exacerbar alguma redistribuição dessa massa gorda para um perfil um bocadinho mais ginoide. A maior acumulação glúteo-femoral, portanto, alterações a um padrão mais feminino, vai entre aspas, dessa distribuição de massa gorda e provocar então também aqui alguma retenção de líquidos, que não é gordura, mas em termos da parte estética, da parte visual, acaba também por ter algum impacto. Portanto, avaliar ali caso a caso e que Diria que sim, ou seja, que não há uma resposta, mais uma vez, genérica para esse tema da pílula, sim ou não, ou seja, é difícil pôr nessa dicotomia. Poderá haver, obviamente, situações em que poderá fazer sentido, agora, lá está. na loucura de envelhecermos bem, queremos cada vez mais repor as hormonas que nós vamos perdendo ao longo da vida. Vamos perdendo, sim. Faz sentido repor ou não? Depende, mais uma Ok. vez. Falando, por exemplo, aqui no caso dos homens, ou assim, porque embora já vamos ao caso das mulheres, que é aquele que se calhar mais interessa aqui ao podcast. Ah, Há efetivamente um declínio hormonal na mulher associado à menopausa, não é? E isso é uma questão natural, incontornável do ciclo de vida, com uma redução bastante abrupta do estradiol, também a redução da própria testosterona E associada. devemos contornar isso? Porque a verdade é que antigamente nós chegávamos, ou seja, a idade da menopausa era muito Sim. associada a uma idade de declínio, tanto profissional como pessoal, é o que é. Hoje em dia não, nós sabemos que vivemos quase metade da nossa vida nesse Sim. E período. eu não acho, ou seja, não acho que se tenha de normalizar esse declínio da qualidade de vida. O que é que eu quero dizer com isso? Se efetivamente a ciência nos trouxe as ferramentas para conseguir mitigar aquilo que antes era considerado um declínio normal associado à menopausa, acho que elas devem ser usadas nesse sentido. E se efetivamente há sintomas, seja se efetivamente a mulher sente esse declínio a vários níveis, a terapia de reposição hormonal pode efetivamente E ajudar se não a houver mitigá-los. sintomas? Do ponto de vista cardiovascular e de melhoria, por exemplo, de risco de osteoporose, sim ou não? Depende, tem de ser feita uma avaliação para tentar efetivamente. Claro, óbvio, ou seja, eu estou a tentar generalizar isto e não devíamos, temos que ver todos os antecedentes familiares e pessoais daquela pessoa, mas que de facto pode fazer sentido nós tentarmos aqui otimizar um bocadinho o eixo. Pode, efetivamente, olhando para o histórico da pessoa, se há ou não, embora aqui também haja algum conflito relativamente à evidência disponível, se efetivamente há risco relativamente ao histórico cardiovascular, oncológico, todos esses aspectos têm de ser considerados, mas diria-te que é mais uma questão de qualidade de vida neste momento do que propriamente uma questão associada a uma garantia de maior saúde, por assim dizer. E do ponto de vista de recomposição corporal, olhando para os outros aspectos que são importantes, como a alimentação e o exercício físico, que são a base, e que eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia daquilo que come ou do exercício que faz, mas pronto. É possível, por exemplo, num pós-menopausa, tu teres esses pilares de tal forma otimizados que contrariem alguma parte do envelhecimento que é Sim, normal? sim. Ou seja, consegues no fundo mitigar bastante aquilo que é o declínio associado à menopausa, com a alimentação e exercício físico, não é? A perda de massa muscular decorrente da própria menopausa por causa desse declínio hormonal pode ser bastante mitigado com a prática de atividade física, não haja qualquer dúvida disso. Lá está, o correr aqui não faz sentido. Ou seja, Poderá fazer nota-se sentido também, ou seja, não é algo que deva ser posto de parte. Há do a treino de força importância tem que também ser. do treino de força pelo benefício que tem a esse Tem que nível. ser. E o homem? Eu sei que o podcast, a maior parte do que me estão a ouvir são mulheres, mas e no homem? Isto é assim? Ou vocês. Vocês estão um Não é bocadinho mais mais. individualizado no sentido em que não há um ponto, não é? Ou pelo menos não há um ponto em que a quebra seja tão abrupta assim. E mesmo relativamente àquilo que os estudos nos dizem e da ideia que existe de que há um declínio hormonal
à medida que o homem vai envelhecendo, também há aqui algumas nuances que têm de ser tidas em consideração, que nos leva à questão da individualidade que estávamos a falar há pouco, que é o quê? Nós assumimos, ou muitas vezes é assumido, que a partir dos 40 anos um homem reduz os seus níveis de testosterona em 1,6%. Isso tem a ver com a análise de estudos observacionais que foram feitas com populações ocidentais e que se associou ou que se chegou a esses valores. Mas aquilo que nós encontramos analisando de forma um pouco mais profunda esses dados é que há uma variabilidade e uma dispersão também muito grande nos níveis à medida que o homem vai envelhecendo. O que eu quero dizer com isto? Não é uma consequência, digamos, do envelhecimento, e que nem todos os homens experienciam esse declínio de testosterona ao longo do tempo. Se nós olharmos, por exemplo, para as populações não ocidentalizadas, ou seja, que não têm os nossos hábitos, esse declínio com o envelhecimento não se verifica. Okay? É apenas nas populações ocidentais que se verifica essa diminuição dos níveis de testosterona com E com a que idade. hábitos é que tu achas que podem estar relacionados? Ou seja, não estamos só a falar da alimentação e do exercício físico, que é o respeito pelo sono. Sono, stress, podemos também excluir a exposição a toxinas, xenobióticos, portanto, que são presentes no nosso meio e que se vão também acumulando, como é óbvio, ao longo do tempo, não é? À medida que nós vamos envelhecendo, também acabamos por notar um bocadinho mais esses efeitos. Há um standard para sono. Ou seja, tu podes dizer deve-se dormir X horas. Porque pode ser variável. Há pessoas que se sentem bem com menos horas, outras necessitam de maior reposição. Ou isto é uma daquelas coisas que nós dizemos que é subjetivo, mas não é assim tão subjetivo quanto isso. Há alguma subjetividade relativamente ao número de horas que a pessoa dorme e que se sente bem, ou seja, o impacto que as horas de sono acabam por ter depois na qualidade de vida, mas efetivamente há mínimos, digamos assim, que parecem ser, ou Mínimos pelo menos olímpicos. aquilo que os estudos indicam, não é? E que Certo? as 7 horas E é seria. mais importante o número de horas ou o teu padrão de sono. Ou seja, porque aquela ideia de que nós podemos ir para a cama a hora que nos apetecermos, desde que nós façamos as 7 horas, pode ser. A regularidade é mais uma vez um aspecto muito importante que tem sido verificado. Ou seja, é importante não só manter um número de horas suficiente para garantir essa recuperação, mas também um padrão regular de sono, que é outro aspecto de extrema Tu importância. não consegues compensar o fim de semana, pois não? Não. Isso não existe. Isto é mesmo mito. Ok, portanto, não vale a pena. Do ponto de vista também do alimentar e do compensar ou não compensar, faz sentido nós compensarmos, ou seja, tivermos, vamos agora, alturas de festas ou assim, fizemos asneiras, sabemos disso. O nosso corpo tem capacidade de se autorregular mantendo o nosso padrão alimentar. Eu sei a Sim, tua resposta, sim, agora sim. eu sei aqui um bocadinho partilhar. Ou devemos ter. O que eu queria chegar é as dietas detox não fazem sentido nenhum, certo? Não, não. O nosso corpo tem perfeita capacidade de se autorregular e aquilo que nós precisamos é voltar ao nosso padrão habitual normal, que deve ser já suficiente para garantir toda a capacidade regenerativa do organismo e desintoxicação que nós felizmente somos bastante eficientes a fazer. Portanto, não vale a pena Não. as dietas detox, nem os milagres, nem. Portanto, não há pílulas mágicas, não vale a pena milagres, sejam consistentes, tenham a noção da importância do exercício físico e da alimentação na vossa rotina, no vosso dia a dia. Não tentem procurar isto de uma forma que não. Em pessoas que não têm conhecimento para tal. Procurem profissionais que de facto saibam daquilo que estão a falar e que tenham credenciais médicas ou não, mas que trabalhem na área e, por favor, nunca se esqueçam de que se tratarmos a nossa beleza interior, a beleza exterior virá de uma forma mais natural.